Agora, um dos principais assuntos das últimas horas, uma ação da polícia surpreendeu assaltantes de bancos. Foi no interior de Minas Gerais. Os criminosos foram cercados depois de explodir um caixa eletrônico em Itamonte, no sul do estado. 10 suspeitos foram mortos na ação. Nos muros e até nos vasos de plantas da praça central da cidade, o que se via hoje eram marcas de disparos. Segundo testemunhas, foram 20 minutos de troca de tiros entre a polícia e os bandidos. Era muito tiro, era tiro, gritaria. Faz 15 anos que eu moro aqui, nunca vi isso. Na praça, o alvo eram 2 agências bancárias que desta vez não chegaram a ser invadidas. Há cerca de 3 meses, uma ação parecida já havia aterrorizado a cidade, que tem cerca de 15 mil habitantes. Desde então, a polícia passou a investigar a quadrilha. A cidade tem 5 agências bancárias. A única que os bandidos conseguiram estourar foi essa, que fica numa rua mais afastada e de movimento ainda menor. Antes que os assaltantes conseguissem fugir, a polícia chegou. Parte do bando conseguiu escapar, mas um suspeito que estava ferido foi preso. Vários fuzis, várias pistolas, né? Eles estavam com coletes à prova de balas. Então a gente entende, claro, que estavam preparados para uma ação violenta aqui na cidade de Itamonte. Este morador presenciou a chegada da quadrilha. E falaram para mim entrar para dentro de casa. Te ameaçaram? Não, falaram entra dentro de casa, que senão é um assalto, senão é perigoso você morrer. A polícia montou o cerco nesta rodovia, a BR-354, que dá acesso ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Quando um carro branco usado pelos criminosos se aproximou, os agentes ordenaram a parada. Um suspeito fugiu e 2 foram mortos. A polícia já não tem dúvidas de que a quadrilha é responsável por outros crimes com o mesmo perfil. Devido ao modus operandi ser semelhante. O líder da quadrilha conseguiu escapar do cerco, mas acabou preso no interior paulista. A quadrilha era conhecida justamente pela violência. Já tinha feito cerca de 20 roubos e era monitorada pela polícia. Uma semana antes, a mesma ação, em uma pequena cidade do interior paulista. Aí ficando tudo deitado dentro de casa. Era muito tiro? Muito tiro. Desde o ousado roubo em Piracaia, a 90 quilômetros da capital, no último sábado, a prisão da quadrilha passou a ser prioridade na polícia. Naquela noite, por volta das 2 da madrugada, o bando fechou as 2 entradas da cidade. Rendeu turistas e moradores. Meia hora de pura tensão. Até hoje eu tô meio tenso, assim. Em seguida, os bandidos abriram fogo contra a única base da Polícia Militar para impedir a saída de viaturas. Pararam os carros na rua principal e começaram a explodir caixas eletrônicos. Em meia hora, 13 máquinas de 4 bancos foram pelos ares. Agora, analisando, a gente vê que foi um alvo fácil para ele, estrategicamente fácil, porque todos os bancos na mesma rua, um encostado no outro. Mais de 20 ladrões, todos com o rosto coberto, coletes à prova de bala e armas de grosso calibre. Depois de recolher o dinheiro, o bando fugiu com mais de R$900 mil. Depois de Piracaia, a polícia organizou uma força-tarefa para prender a quadrilha, que já vinha roubando agências em cidadezinhas do interior desde o ano passado. Esta semana, policiais conseguiram monitorar ligações telefônicas e descobriram que o próximo alvo seria a cidade mineira. Segundo a polícia, a quadrilha já fez outros 20 roubos deste tipo. Só em Itamonte seria a segunda vez. A cidade tinha que ser pequena, não mais de 10 mil habitantes. As forças policiais, em razão do tamanho da cidade, não podiam ser muito grandes. E, de preferência, que tivesse entrada e saída e se distanciasse de outras cidades maiores que pudessem dar reforço imediatamente. 6 fuzis, 10 pistolas e 15 explosivos foram apreendidos com o bando. O líder, Alfredo Mancini, o alemão, conseguiu escapar do cerco em Minas, mas acabou preso em São Paulo. Foi uma operação de alto risco, mas o que importava era impedir o que eles fizeram nos outros municípios. Vamos voltar à cidade mineira de São Lourenço, onde parte da quadrilha foi presa e outra parte morta. A repórter Patrícia Ferraz tem as informações ao vivo. Patrícia, boa noite.
Boa noite. Olha, a gente está aqui em São Lourenço, onde os trabalhos da Polícia Civil estão concentrados, mas o crime aconteceu em Itamonte, que fica a apenas 40 quilômetros daqui. E nós passamos o dia por lá. A situação é de preocupação e medo por parte da população. Primeiro, porque a população presenciou durante essa madrugada 20 minutos de tiroteio entre policiais e bandidos. E depois, porque esta não foi a primeira ação. Como a gente viu nas reportagens, é a segunda vez que os bandidos escolhem o mesmo município de apenas 15 mil habitantes. Além disso, a polícia não soube estimar quantos são os suspeitos que estão foragidos. Portanto, a população teme que ainda possa haver bandidos na região aqui no sul de Minas. O alemão, como a gente viu na reportagem do Lúcio, foi trazido aqui para São Lourenço e depois encaminhado para outro município do sul de Minas, que fica a 2 horas daqui, Pouso Alegre. Patrícia Ferraz, para o Jornal da Record.